Queria cumprimentar você que nos visita, você que tem a Rayane aqui e o Rayanderson. Rayane e Rayanderson estão por aí. Vieram de casais, né? E aí então, mais uma vez. Queridos, vamos abrir em João capítulo 15. A nossa sequência, nós estamos nesse capítulo, João. Vamos tentar tirar algumas lições para nós hoje. João capítulo 15, nós vamos ler uma boa parte do capítulo, ainda que a gente não vai ler tudo agora de uma vez, mas a gente vai lendo ao longo da mensagem. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você confessa a fé em Jesus Cristo? Quanto tempo você anda na fé? Há quanto tempo você se identifica, como um cristão, como um crente em Jesus? Quanto tempo você congrega nessa igreja? Há quanto tempo você lê a sua Bíblia? E depois, se você pensar aí nesse tempo todo que você tem de caminhada com o Senhor, a segunda pergunta é: que frutos na sua vida você tem de uma fé verdadeira? Que marcas você percebe em você ao longo desse tempo, seja um mês, seja 40, 50 anos aí que você está caminhando com o Senhor? Que frutos, que marcas na sua vida expressam a sua verdadeira fé, expressam que de fato Deus tem trabalhado no seu coração, na sua vida, mudado a sua vida e feito você crescer dia após dia? Por que eu estou falando isso? Porque o texto que a gente vai ler hoje, ele é um texto sobre perseverança, ele é um texto sobre frutificar na presença de Deus, ele é um texto sobre nossa dependência do Senhor Jesus, mas ele é um texto que nos alerta também acerca do que é que nós vemos na nossa vida que de fato apontam que nós estamos no Senhor Jesus, que mostra que de fato a nossa vida de alguma forma foi alcançada pelo Salvador e que a partir do momento que nossa vida foi alcançada pelo Salvador, nós temos crescido, temos amadurecido e produzido frutos para a salvação. No Brasil, nós temos hoje quase 27% de evangélicos, Uma coisa que era impensada. Quem for evangélico aí das antigas, quem for crente aí anos 90, sabe que você ia para a escola e você era o único crente da sala. Tinha você e mais uma outra esquisita do cabelão, que todo mundo achava meio estranho, Provavelmente você sofreu algum tipo de preconceito por isso. Disseram que você era esquisito, disseram que você era estranho, que seus pais tinham cabelão, sua mãe, alguma coisa assim, e que era minoria no Brasil. Você olhava para uma sala de 40 meninos, você encontrava um crente, especialmente se fosse uma menina, dava uma felicidade, porque alimentava a sua esperança, de que, olha, essa aqui minha mãe vai deixar, porque ela é evangélica. Então seu coração se enchia de alegria, porque não se tinha evangélico no Brasil, praticamente. Hoje, nós temos um número considerável de pessoas que se definem como cristãos evangélicos. Em tese, pessoas que deveriam estar mostrando Jesus por onde passam. Apesar de termos crescido consideravelmente, a violência doméstica não diminuiu, o número de abortos não diminuiu. Quando nós pensamos na corrupção no nosso país, nós tivemos pouca alteração, mesmo tendo uma bancada evangélica. Quando nós pensamos em trabalhos, nós continuamos tendo trabalhadores desonestos, mesmo com o número de evangélicos crescendo. O número de divórcios no Brasil continua em crescente. O número de violência nas escolas continua do mesmo jeito. O número de roubo, de assalto, enfim, os pecados que nós conhecemos e nos espantamos socialmente, parecem não ter tido um grande impacto com a quantidade de evangélicos que nós temos no Brasil. E aí, quando nós olhamos para a Escritura e pensamos que o Evangelho muda a nossa vida e, consequentemente, muda o nosso meio, onde nós estamos, a nossa vida ao redor, parece que a conta não fecha. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que professam fé em Jesus, mas que pouco impactam socialmente nos lugares onde nós estamos, na violência, na imoralidade sexual, naquilo que se consome nesse país de entretenimento. Parece que as coisas simplesmente não têm muita alteração. Por que isso acontece? Eu entendo que boa parte, não é toda a explicação, óbvio,
Mas eu entendo que boa parte da resposta está nesse texto, porque parece que nós não produzimos os frutos que deveríamos produzir se estivéssemos em Jesus. Creio que a resposta é porque nós temos muitos cristãos nominais, gente que professa fé em Jesus, mas que sua vida cristã, em termos de testemunho, em termos de mudança de vida, perseverança na fé, de transformação de caráter, nova vida, parece que nunca aconteceu. Então nós temos uma grande massa, é como se nós tivéssemos, o texto vai usar essa linguagem, uma videira, como se nós tivéssemos uma grande plantação, mas infrutífera. Olhamos de longe e achamos a coisa mais bonita do mundo, está bem verdinho, mas nós chegamos lá e não tem fruto, não tem uva para consumir, não tem o que se fazer, porque é massa com pouca profundidade, é muita gente que pouco conhece de Evangelho, que pouco vive Evangelho. E aí talvez você diga assim: o pastor está falando das pessoas lá de fora. Talvez eu esteja falando de nós, talvez eu esteja falando das nossas vidas, da nossa igreja, dos nossos irmãos de 30, 40, 50, um mês, 10 anos que servem a Jesus. Que frutos você tem visto na sua caminhada? De que modo a sua conversão mudou sua família? De que modo o seu marido se tornou um homem mais feliz depois que você se converteu? De que forma sua esposa se tornou uma mulher mais confiante e segura pelo marido que tem após a sua conversão? Seus filhos receberam um pai de verdade depois que você creu no Senhor Jesus? Seu bairro ficou mais tranquilo porque tem menos um assaltante? De que modo a nossa vida cristã, a nossa conversão, o nosso estar em Cristo produz frutos dignos de serem olhados e dito assim: de fato Jesus está na vida dessa pessoa. O texto fala sobre isso. João capítulo 15 versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vós pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Vamos ler até aqui e vamos pedir a graça do Senhor. Pai, por palavra, diante de nós, mais uma vez, necessitamos que o Senhor nos ajude, nos dê graça para compreender o texto, para aplicar o texto em nossas vidas. Nos livra do máximo de erro possível, Pai, em relação à tua palavra. Mas também não deixa que essa palavra simplesmente entre no nosso ouvido, saia no outro e nada produza. De fato, a tua palavra, com fidelidade, possa gerar frutos de justiça, exortação, santificação e crescimento na fé. Em nome de Jesus. Amém. Você está acompanhando, nós chegamos no capítulo 15, finalmente estamos nas semanas finais aqui do Evangelho de João. Jesus está no seu discurso de despedida com seus discípulos. Ele chega para os discípulos já para falar e se despedir, e no capítulo 15, depois que ele se levanta e vai para algum outro lugar, ele começa a falar mais uma vez, muito direcionado para aqueles que andam com ele. Esse é o último eu sou de Jesus do Evangelho de João. Se você está acompanhando desde o comecinho, né, quando nós começamos a estudar esse Evangelho, você já viu Cristo dizendo: eu sou o pão da vida. Você já viu Cristo dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele está dizendo: eu sou
a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. 7 vezes Jesus se apresenta, né, como esse eu sou. É como se João ele usa, na verdade, né, vários 7, né? Ele conta 7 milagres, ele usa esses 7 eu sou para mostrar o Senhor Jesus como aquele esperado, o Messias prometido, aquele que Israel tanto almejou olhar, contemplar, adorar, servir, o libertador que eles tanto esperavam. Era lá, Cristo estava diante dele. Mas agora ele não está mais falando para a multidão. De novo, ele está falando simplesmente e somente com seus discípulos, mostrando para aqueles discípulos como o relacionamento dos discípulos com Jesus é um relacionamento estreito, é um relacionamento de unidade, é um relacionamento de pertencimento. Vocês estão em mim, mas eu também estou em vocês, porque vocês sem mim nada podem fazer. E eu amei vocês e agora eu quero que vocês amem uns aos outros. E Jesus vai mostrando como que o discípulo e o Senhor Jesus apresentam uma espécie de unidade, de ligação quase que inseparável. Aqui, irmãos, eu já queria parar para nós pensarmos na nossa vida com Cristo, já pensando em aplicação aqui de cara. Quando você creu no Senhor, você não simplesmente mudou de uma igreja para outra, você não trocou simplesmente de religião. Se de fato aconteceu conversão e novo nascimento, você foi ligado ao Salvador. A sua vida, a expressão que Paulo usa é: nós fomos desarraigados deste mundo perverso. Lá em Gálatas ele fala sobre isso. Ele nos desarraigou, ele tirou a nossa raiz deste mundo e nos transportou, segundo Efésios, no reino do Filho do seu amor. Ele nos transformou e nos ligou a Ele, para que nele nós tenhamos vida. A maior loucura que você pode imaginar sobre o que aconteceu na sua vida é: eu comecei a ir para a igreja, ok, é verdade. E depois que eu fui para a igreja, eu decidi me transformar, ok, houve um movimento de decisão. Ou a pior coisa que poderia acontecer é você se olhar como um desses dados do IBGE: eu mudei de religião. Sabe a missa? Não gostava, eu achava um negócio meio cansado. O culto tem um guitarrista lá que faz um negócio ficar animado, eu entendo um pouco melhor a pregação do que aquela coisa cantada. Achei mais interessante. Estou lá. Se é só isso, eu queria dizer que existe algo a mais que você poderia desfrutar e que você está perdendo por ver somente isso. Tem algo acontecendo além disso aqui que nós estamos olhando. Além da guitarra tocando, além do pastor pregando, algo acontece quando nós cremos no Senhor, que liga a sua vida a Cristo e faz com que você seja nutrido por Ele. E você que estava morto espiritualmente, agora tem vida no Senhor Jesus. E você que não podia frutificar, porque era como um galho longe da planta e nada podia gerar se não virar lenha para ser queimado, você agora foi enxertado nele, e ao ser enxertado nele, sua vida produz frutos. Se sua vida não produz frutos, o texto tem um alerta importante para você. O texto vai ter um lembrete para nós de que tem alguma coisa errada no nosso cristianismo, tem alguma coisa fora de lugar na nossa fé, tem alguma coisa que não é compatível, que parece não casar muito bem com o que Jesus propôs ou com o que Ele quer fazer em cada um de nós. O cristão e Jesus têm uma união. O mestre e o discípulo andam juntos. A Bíblia tem várias imagens para isso. Vocês são corpo, Ele é cabeça. Vocês são a noiva, Ele é o noivo. Vocês são ovelhas, Ele é o pastor. Vocês são ramo e Ele é a videira verdadeira. Alguns autores vão dizer que aqui nós temos uma ligação profunda de união espiritual, de união moral, de identificação quase que mística com Cristo. Quando Cristo é glorificado, seu povo se alegra. Quando seu povo sofre, Cristo sofre. Quando a igreja era perseguida e Paulo está indo perseguir, Cristo diz: é a mim que você persegue. Há uma identificação entre você e Jesus Cristo.
Quem estava na aula de discipulado hoje pela manhã, nós falamos sobre isso, né? Você viu que nós falamos que o novo nascimento produz em nós uma identidade com Jesus. Quando você anda, é Cristo caminhando, proclamando. Quando você vive nesta terra, Cristo está lá. Quando você dá um mau testemunho, não é só o seu nome que é manchado. O nome de Cristo, de alguma forma, tem sido manchado nesse mundo. Assim funciona na prática? Ou não? Quem está sendo zombado? São só os evangélicos pelo pecado da igreja evangélica? Não são os evangélicos que são zombados. Cristo está sendo difamado. Jesus está sendo alvo de escárnio, não porque a cruz espantou os homens e os homens odeiam a cruz, mas porque discípulos de Jesus, que usam o nome de Jesus, simplesmente mancham o nome do seu Senhor através da sua vida. É como se olhar para mim, alguém olhasse para meu pai e dissesse: como é que cria um menino desse? Como é que se produz isso? Isso é tudo pai, provavelmente. O pai dele não disciplinou, não fez alguma coisa. Assim que muitos crentes são. Esta já era uma metáfora conhecida no Antigo Testamento. Quando Jesus usa a metáfora da videira, o Antigo Testamento já usava isso, simbolizando especificamente Israel. O salmo que foi o Maurício, né? O salmo que o Maurício leu lá no começo, Salmo 80, do 9 ao 16, Israel está clamando a Deus, dizendo que é a videira, que precisa que o Senhor venha e restaure a sua vinha, que foi pisada pelos inimigos. Isaías 5 também vai falar sobre isso, Ezequiel 15 vai falar sobre isso. Sempre que Israel aparece, o Hernandes Dias Lopes destaca isso, como essa figura de uma videira, ela mostra o seu fracasso em produzir frutos. Cada vez que Israel aparece no Antigo Testamento como uma videira, parece que o contexto é sempre assim: a videira foi pisada, a videira parou de frutificar, a videira não deu aquilo que era para ter dado, e aí está lá o Senhor repreendendo, dizendo que vai cortar a videira toda pisada, pedindo que o Senhor restaure. E aí Jesus aparece com essa imagem dizendo assim: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira. Eu sou esse para quem a videira Israel apontava. Eu sou esse que tipificava lá no futuro o que viria, aquele que produziria frutos e que quem estivesse ligado nele também iria frutificar. E aí a lição para a vida cristã é uma lição muito óbvia: sem Jesus nós não frutificamos. A santidade que é produzida só pela nossa força, ela tende a tornar-nos hipócritas. É isso que acontece quando nós tentamos ser santos na nossa própria força. Quando nós queremos mudar a nossa vida, sei lá, porque eu sei fazer, eu sei como fazer, eu sei o que fazer, eu sei transformar meu caráter, eu sei transformar minha vida, nós vamos nos tornando hipócritas e orgulhosos. Sem mim, nada podeis fazer. João Lacardo diz que Jesus se apresenta como a videira verdadeira, como o tipo de Israel perfeito, como aquele que, se você quer ser discípulo dele, olhe para ele, se ligue a ele, porque lá você vai encontrar um modo de ser alguém que agrada a Deus. Não há como agradar a Deus longe do Senhor Jesus. Talvez seja isso que as pessoas às vezes falam como religião vazia, né? E dizem assim: nós não queremos só ser religiosos, nós queremos ser discípulos de Jesus. Porque de fato, religião pode mudar muita coisa na nossa vida. Hábitos religiosos, cultura religiosa, cultura evangélica difundida no Brasil muda algumas coisas. Bebia, não bebo mais, né? Domingo à noite eu estava em algum lugar, hoje em dia eu estou na igreja. Muda por fora, mas o que é que muda internamente? É o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, esta igreja não vai lhe mudar. Ser evangélico não vai lhe mudar verdadeiramente. Jesus Cristo transforma sua vida e o seu coração. Creia nele. Entregue sua vida para ele. Confie no que ele fez no Calvário. Olhe para ele como modelo de vida. Suplique a ele sua graça e força
E isso fará de você alguém transformado. Não é somente uma mudança de religião. O verdadeiro cristão está ligado a Cristo. E isso tem consequências profundas para nós. Que consequências isso traz para nós? Anotei aqui algumas. Primeiro, vida. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, né? Efésios capítulo 4, capítulo 2 vai dizer isso. Se você quiser decorar esse texto, é um texto legal de você memorizar. Efésios capítulo 2, falando que o nosso encontro com o Senhor produziu vida. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Pela graça, sois salvos. Estar ligado a Cristo nos dá forças, vigor, ânimo para agradar a Deus, para testemunhar do Senhor, para vencer aquelas coisas que nós sabemos que não são corretas e que nos incomodam. Estar ligado a Cristo nos capacita para isso. Deus trabalha em nós, nos exorta, nos repreende, muda o nosso coração, produz santificação progressiva, vai mudando e lapidando o nosso caráter. E por fim produz frutos. Por fim produz frutos na nossa vida. Há 3 maneiras de entender o que João fala aqui sobre todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. 3 formas. A primeira delas seria entender que aqui João está falando de alguém que perde a salvação. Então, João estaria dizendo, vocês creem no Senhor, se você não frutificar, você vai perder sua salvação. E quando você perder sua salvação, o Senhor vai lhe lançar fora. Muita gente entende que esse texto está falando dessa forma. A segunda maneira seria entender que você estaria aplicando esse texto para alguém que seria um crente nominal. Essa grande massa de evangélicos que eu falei no Brasil, que muitas vezes de fato não conheceram a Cristo e que professam o nome dele, falam dele, anunciam ele, mas de fato não nasceram de novo. Eles têm toda a aparência de que estão em Cristo, mas que de fato nunca se ligaram a Cristo. John MacArthur, por exemplo, defende essa ideia de que há muitos crentes nominais que hoje seriam os evangélicos não praticantes, ou talvez evangélicos praticantes que vêm para a igreja, mas que de fato nunca se converteram. Nunca se converteram. Estou falando igual velho, antigamente, um jovem na igreja, ele ia casar, namorar, a gente dizia assim, namora alguém que crê no Senhor, Deus quer que você namore um cristão de verdade. Então vai na igreja, olha um cara que serve a Cristo e casa, né? Falava para a menina. Um cara que serve a Jesus e casa. Hoje em dia dizer, vá na igreja e encontrar alguém que sirva a Jesus e casa, às vezes não é mais uma garantia. Porque há muitos homens na igreja que não temem o Senhor. E que eu não aconselharia que ele casasse com nenhuma das mulheres da igreja. Não aconselharia que casasse com uma filha minha se eu tivesse. Porque são homens que não nasceram de novo. Que você não vê frutos de salvação e de conversão. Seriam esses para quem João estaria falando. E a terceira opção, uma opção que o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, defende, que seria um crente verdadeiro. De João, Jesus estaria falando de um crente de verdade, alguém que nasceu de novo, que vive e Cristo habita nele, mas que ele não produz. E aí, para defender isso, o Hernandes Dias Lopes vai dizer que a ideia aqui de cortar, na verdade, não é cortar, seria que o Senhor levanta, que a palavra em grego aqui teria a ideia de levantar. O Senhor levantaria este irmão que não está produzindo fruto e ajudaria esse irmão a frutificar mais na frente. Onde é que eu estou? Eu vou na segunda. Eu não acho que o texto fale de alguém que perde a salvação.
Eu creio profundamente que alguém que nasceu de novo, que foi habitado pelo Espírito Santo, que foi gerado nele nova vida, que esta pessoa não perde a salvação, que o Senhor sustenta ela até o último dia. Eu creio nisso baseado em João capítulo 6, João capítulo 10, baseado em 1 João, quando João vai dizer que aqueles que saíram do nosso meio, na verdade nunca foram dos nossos. Eu creio que alguém que de fato teve um encontro com Jesus Cristo, jamais alguém pode arrebatar das mãos do Senhor. A salvação, portanto, é uma dádiva dada por Deus e segurada, sustentada pelo próprio Deus, que trabalha no coração humano, movendo o homem a perseverar na fé até o último dia, porque o que perseverar será salvo. Ele peca e o Senhor levanta, ele cai e o Senhor sustenta, ele começa a ir para caminhos distantes e Deus dá um jeito de trazê-lo de volta, porque o Deus que escolheu é esse Deus que sustenta e que conduzirá até o fim. Romanos capítulo 8. O Senhor nos escolheu, nos elegeu nele, a esses o Senhor chamou, a esses o Senhor santificou e a esses o Senhor glorificou. Uma sequência completa de Deus trabalhando na nossa vida, do começo ao fim. Jesus nos sustentando o seu povo. Então, se eu estiver correto, e o texto estiver falando de pessoas que professam fé, mas que de fato não nasceram de novo, talvez o texto tenha um alerta para muitos de nós, ou para alguns de nós, no sentido de que a ausência de frutos na vida cristã pode significar que você não passou realmente pela experiência do novo nascimento. O que significa isso? Pedi para você pensar na sua vida, não foi? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você anda com Jesus? Há quanto tempo você conhece a palavra de Deus? Há quanto tempo você tem ouvido sobre o Evangelho? Eu disse para você, pense agora em quais frutos sua vida tem produzido. Olhe para quem você era e olhe para quem você é hoje. Olhe para o seu caminhar hoje em dia e perceba, Deus tem trabalhado na minha vida. Eu não estou dizendo para você olhar e dizer assim, eu era pobre e o Senhor me deu dinheiro, eu não tinha carro e Jesus me abençoou, eu estava doente e o Senhor me curou. Eu estou dizendo, eu era viciado em pornografia e Cristo me libertou. Eu não tinha o menor escrúpulo em trair minha mulher, mas Jesus transformou meu coração e hoje eu vivo em fidelidade. A minha boca era suja e hoje Jesus me purificou. Minha boca é instrumento para a glória de Deus. Eu ganhava muito dinheiro extra com corrupção, mas agora eu estou liso para a glória de Jesus, porque decidi não roubar mais, mas trabalhar com minha própria mão, a fim de que outras pessoas possam ser ajudadas pelo meu trabalho. Eu era alguém que era conhecido por meu temperamento forte, eu chamava de temperamento forte, e que a Bíblia chama de ira, pecaminosa, e Jesus transformou, e hoje eu vejo frutos de mansidão na minha vida. Às vezes ainda escapola alguma coisa, mas Jesus tem trabalhado. Aí você vai dizer assim, cara, eu mudei minha roupa, mas eu continuo o mesmo homem imoral. Eu hoje uso gravata para ir para a igreja, mas só Deus sabe o que passa na minha cabeça do momento que eu saio de casa até o momento que chego na igreja. Todas as mulheres davam meu ordem. Só Jesus conhece o meu coração e sabe, e minha mulher que mora comigo, que nunca houve transformação. Os meus filhos têm que aturar o mesmo homem. As pessoas olham e dizem, não confie, não contrate, você vai ter prejuízo. Eu sou a mesma pessoa. Talvez esse texto seja um texto de grande alerta para você. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza ainda mais frutos. Talvez você precise de arrependimento. Talvez você não deva entender mais nada do que eu vou falar aqui na frente. Se você se perder na pregação, considere uma coisa:
Você precisa se arrepender. Eu sei que eu sou um crente verdadeiro. Eu não tenho produzido o que eu poderia produzir. Talvez a pregação seja um meio pelo qual Deus tem trabalhado em você para te limpar, para que você produza ainda mais fruto. Porque nós precisamos de arrependimento e de disciplina. Vamos voltar para aquele texto de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Mas leu, não foi? Versículo 1. Eu vou ler a partir do 4, certo? Hebreus 12, 4. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até ao sangue. O que é isso? É como se Paulo estivesse dizendo assim, Paulo não, né? O autor de Hebreus estivesse dizendo assim, irmãos, vocês estão lutando contra o pecado. Mas vocês ainda não apanharam muito não, ainda não sangrou. Estou lutando. Já sangrou? Ainda não, então continue. Até o mel descer. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Lutem contra o pecado, não como alguém que está brigando, né? Há uma briga de mão mole. Lute até sangrar. Lute até que você, cadê o povo do jiu-jitsu ali, Yara? Lute até acabar as forças contra o pecado. Lute até que você tenha sido destruído, mas enquanto você respirar, continue lutando contra o pecado. O autor de Hebreus está falando isso. Por que ele está falando isso? Vocês não lutaram ainda até o sangue, e estáis esquecendo da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, ele cita um texto de pensamento: não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Todo mundo que lê bem a Bíblia entende que esse está falando de disciplina. Deus age na nossa vida, nos cortando. Se você é um cristão verdadeiro, Ele podando para que você produza mais. Produzir mais do que isso? Mais dias na igreja? Mais trabalho na igreja, né? Não é esse o fruto aqui. Para que você produza mais testemunho cristão. Para que você produza mais amor pelos irmãos. Para que você produza mais santidade. Para que você produza mais perseverança. Para que você produza mais um caráter parecido com Jesus. Para que você produza mais intimidade com Deus. Para que você produza mais características de alguém que vive. Você é videira, está ligado a ela. O que a videira produz? Uva. Não tem como ela produzir manga. Não tem como um cristão ligado a Cristo não produzir Cristo na sua vida. Quando nós paramos de produzir, se somos cristãos, o Senhor vem e nos corta, e nos corrige, e nos disciplina, até que sejamos mais parecidos com o Senhor. É para a disciplina que perseverais, porque Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Deus tem mexido e corrigido sua vida. Receba isso como uma declaração de amor de Deus. Não confie em quem não lhe corrige, não confie em quem olha para os seus erros e diz que está tudo bem. É isso mesmo, Deus está ok, está satisfeito com você. Deus está satisfeito com você, quando na verdade não está. Que pai vê um filho colocando o dedo na tomada e não vai socorrer? Que pai vê um filho se tornando um criminoso e não corrige, não exorta, não disciplina, não faz com que ele mude? Que Deus nos deixaria afundar naquilo que nos afasta dele, sem trazer de volta, sem puxar nossa orelha, sem dizer, cara, muda de vida, transforma teu comportamento, tuas ações. O Senhor se agrada dessas coisas. Característica de um pai que ama e corrige seus filhos. Versículo 8 ele diz: se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ele não briga com o filho de ninguém, né? É mais ou menos isso.
Ele olha para o filho dele e corrige. Para aqueles que não são seus filhos, não há correção. O autor continua falando sobre isso. Versículo 10 ele diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Qual o alvo da correção? Sermos participantes da santidade de Deus. Na linguagem de João, produzir uva. Videira produz uva. Toda disciplina, com efeito no momento, parece ser motivo de alegria. Parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. E aí ele continua falando algumas coisas sobre isso. Você é um cristão? Você percebe Deus trabalhando na sua vida, corrigindo seus comportamentos? Você faz coisa errada, bate uma tristeza, a pregação dói quando o pastor toca em feridas que você sabe que são problemas seus. Glória a Deus, é sinal de que Deus está trabalhando em você. O homem sem Deus é insensível à voz de Deus. Insensível. O apóstolo Paulo disse que os homens dos últimos tempos, que não ouvirão a sã doutrina, eles têm como que comichão os ouvidos para não darem ouvidos à verdade. Eles fogem dela. Deus trabalha disciplinando, corrigindo, cortando os seus filhos, a fim de que eles produzam ainda mais. Versículo 4: permanecei em mim. 15:4, João 15:4. Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando chega no versículo 8, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O que eu acho legal nesse texto é que ele traz essa ideia de abundância, de frutificar. Você diz assim: pastor, acho que eu mudei um monte de coisa, eu acho que já está bom, porque ninguém é perfeito. Já transformou demais, já teve o suficiente. Alguns amigos nem me reconhecem mais. Mas tem ainda coisas que Deus pode transformar? Tem fruto ainda a ser produzido? Pois o desejo de Deus é que você produza muito. Deus é glorificado na abundância de frutos que sua vida possa produzir. Queira que Deus seja exaltado e glorificado em você. Quem está em Cristo produz muito fruto. De novo, quais são os frutos? Caráter cristão, obediência. O próprio texto vai trazer a ideia de amor, guardar os mandamentos, perseverança, testemunho. Testemunho é um fruto esquecido dos evangelhos. De nós, né? Testemunho. Nós esquecemos que carregamos o nome de Cristo. Nós esquecemos que carregamos o nome do Senhor Jesus. Nós conseguimos dizer que amamos a Cristo, servimos a Cristo, sem Jesus ser visto em nós. Nós conseguimos isso, não causa nenhum espanto na nossa cabeça. Irmãos, o Salmo 80, que é o salmo que o Maurício leu, eu acho que ele é uma oração que às vezes nós precisamos fazer. O final do Salmo 80 é um clamor que deveria existir nas nossas almas. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Pensando de novo nos evangelhos do Brasil, o que é que nós precisamos? Que o Senhor nos restaure. Que o Senhor restaure a sua igreja. Que o Senhor restaure o seu povo. Que o Senhor faça desta massa um povo frutífero. Imagina, irmãos, o impacto, o tanto de igreja que tem nessa cidade. Essa cidade tem igreja. Muita.
Cada esquina você pode fazer isso, você encontra uma. Imagina se esse povo todo, e nós inclusos nisso, né? Vamos falar só do de fora. Imagina se essa massa inteira produzisse muito fruto para o reino de Deus. Eu desconfio que se isso acontecesse, o safadão não viria. Eu desconfio que se essa cidade, com a quantidade de evangélicos que tem, eles produzissem frutos de justiça, nós não seríamos conhecidos pelo nosso carnaval. Nós seríamos conhecidos pela justiça. Nós seríamos conhecidos como a cidade que mais tem funcionários públicos exemplares, prefeitura honesta, trabalhadores dignos, crianças educadas, com bom testemunho. Eu acho que nós seríamos uma cidade modelo, só com os evangélicos que tem nessa cidade. Por que nós não somos? Porque nós somos infrutíferos. Porque nós somos nominais. E para nossa vergonha, alguém dizer que se converteu e que agora é evangelho, não significa muita coisa. Não dá garantia de que você pode contratar de olhos fechados. Não dá garantia que você pode botar na sua casa para cuidar dos seus filhos. Não dá nenhuma garantia de que ele vai ser alguém que expresse amor pelos seus vizinhos. Não significa nada. Não tem nenhum significado profundo. Porque estamos cheios de falsas conversões. Isso é um perigo. A fé nominal é um perigo. A fé nominal é um perigo porque ela nos dá a sensação de falsa paz. Parece que está tudo bem entre você e Deus. Afinal de contas, eu fico culto já essa semana. Já cumpri minha cota. Já dei meu 10%. Já fui para o culto. Já cantei. Já preguei. Cumpri. E quando o Senhor vier, muitos desses que cumpriram a sua cota ouvirão o Senhor dizendo: apartai-vos de mim. E vai ser um dia de espanto. Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso e aquilo, e o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. Esse é o perigo da fé nominal. Esse é o perigo de estar ligado à videira e não produzir frutos. Um dia serão cortados. Um dia o joio e o trigo serão separados. E o joio será lançado no fogo. E é por isso que eu tenho raiva. Profunda raiva. O que se faz com o nome de Jesus e do falso evangelho que é pregado. Profunda raiva. Profunda. Eu tenho santo ódio. Ira santa, né? Nome melhor. Termo teológico melhor. Em ver em cada esquina o nome de Cristo ser lançado ao chão e pisado por pessoas que nunca conheceram a Cristo, mas que vestem a camisa. E não está distante de nós. Não está distante de nós. Talvez a oração seja de Abacuque mesmo, né? Cantamos Abacuque aqui no começo do culto. Aviva no Senhor.
Aviva-nos. É a oração de Abacuque. A igreja evangélica consegue reunir quantos mil naqueles estádios? Quantos? 50 mil pessoas. Vários estádios, né? Uns 3, 4 estádios lotados de evangélicos. Com falso avivamento. Isso não é avivamento. Juntar gente para falar de Bolsonaro não é avivamento. De Lula muito pior. A dizer que eu sou do PT, né? Ali seria avivamento se os políticos que estavam lá, como Zaqueu, dissessem: Senhor, eu restituirei 4 vezes mais a cada um que eu roubei. Ali seria avivamento se os jovens que estivessem lá, homens, rasgassem suas camisas e dissessem: Senhor, perdão por cada mulher que eu defraudei. Ali seria avivamento se cada pastor que lá estivesse, que vive de enganar pessoas, dissesse: Senhor, me perdoe, eu estou abandonando o ministério porque eu não estou habilitado, porque eu amo mais o dinheiro do que eu amo o Senhor Jesus. Juntar gente não é avivamento. Não é. Avivamento é mudança de vida. É o Espírito de Deus nos convencendo da justiça e do juízo. Você é um crente, Deus sendo disciplinado. Como é que Deus nos disciplina? Nos corrigindo por meio da pregação. Quando você abre a Bíblia, parece que ela está falando com você. Ou quando o Senhor já está pesando a mão por causa dos seus pecados, e você está sabendo que aquilo é por causa dos seus erros. Glorifique a Deus, você é filho amado. Arrependa-se e produza em Cristo frutos de justiça. Frutificar é evidência da sua união com o Senhor Jesus. Frutificar é evidência de que você está em Jesus. Se você não tem produzido frutos, não se engane. Não se engane e não saia daqui enganado. Não diga lá fora que eu disse que você é um cristão. Se você não produz fruto, você ainda não está em Cristo. Se você está em Cristo, você vai produzir frutos. Se você está em Cristo e tem produzido pouco fruto, Deus quer que você produza mais. Já mudou muita coisa, Celino, mas tem muito a mudar. Deus quer que você produza muito mais. Frutificar, permanecer em Cristo é uma ordem. É marca da vida de todo discípulo de Jesus Cristo. Que fruto é a primeira evidência de que eu estou em Jesus? Versículo 9. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Qual o primeiro fruto? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Persevere no amor de Cristo. É amar a Deus ou amar que nem Cristo? Eu acho que é as duas coisas. Permaneça amando a Cristo. Essa é a primeira marca de alguém que nasceu de novo. É amar Jesus. É eu dizer para você assim: sua vida envergonha Jesus. E você diz: eu não quero envergonhar o meu Senhor. Eu não quero. Eu amo Jesus. Eu não quero que Jesus olhe para mim com tristeza. Pronto. É esse desejo de agradar a Deus, por amor a Deus, é a primeira marca que Deus está trabalhando no nosso coração. É amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor. E aqui talvez seja o que ele falou antes, né? Quem é que me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos. Essa é a marca de que você ama a Deus, guardando os seus mandamentos. Tenham dito essas coisas, os seus discípulos da época e para nós hoje, para que o meu gozo esteja em vós, para que eu me alegre em vocês e para que vocês se alegrem comigo, para que o vosso gozo, para que a vossa alegria seja completa. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Bonito isso, né? Vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Se vocês são meus amigos, fazeis o que eu mando. 16. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Permanecer a Cristo, de novo, é uma ordem. Permanecer a Cristo, em Cristo, é marca de que somos seus servos e discípulos, seus filhos. Permanecer no amor de Cristo é uma consequência de estar nele, além de uma promessa de alegria. Quem é você? Ninguém pode olhar para o seu coração além de você e de Deus. Ninguém pode olhar para o seu coração. O que sua vida tem demonstrado? Que marcas existem em você de que Jesus está na sua vida? Como você olha para as pessoas? Como é o seu olhar para o necessitado? Como é o seu olhar para o que está enfermo? Como é o seu olhar para o mundo? Como é o seu olhar para Deus? De que modo você quer a vida? O que a sua vida tem produzido? Saia daqui incomodado, tal como eu fiquei incomodado nesse texto. Saia daqui, sabe? Cresça na fé. Uma das coisas de crescermos na fé é a gente aprender a ouvir a palavra de Deus sem aquela coisa de menino. Sem aquela coisa de menino é meninice espiritual você vir para a igreja e querer sair dela toda a vida feliz. É coisa de menino na fé. Algumas vezes você vai sair da igreja chacoalhado por Deus. E eu queria que essa fosse uma das vezes. Que você saísse daqui se questionando sobre sua vida, sobre sua fé, sobre o que você tem produzido, sobre quem é você, sobre por que você está aqui, sobre por que você ainda não saiu. Eu queria que você saísse daqui incomodado, porque eu me incomodei no texto. O texto me faz pensar que com o tempo de fé que eu tenho, um monte de coisas da minha personalidade já deveriam ter sido mudadas. O texto me faz lembrar que eu sou muito pouco frutífero e que eu poderia, em Cristo, estar frutificando muito mais. E eu sei que essa é a realidade de vocês também. Então saia para casa hoje pensando: Deus, eu amo o Senhor. Estou indo para essa igreja não para ouvir esse cara, eu estou indo para essa igreja porque eu amo o Senhor. Estou indo para essa igreja porque eu quero conhecer mais profundamente o Senhor, e eu quero ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. E
Se o Senhor está falando que eu devo produzir, sem o Senhor eu não posso produzir. Então, Senhor, produza em mim frutos de justiça. Faz eu odiar as coisas que o Senhor odeia. Faz eu ter repulsa por aquilo que o Senhor não gosta. Faz eu amar o que o Senhor ama. Faz eu ser mais parecido com Jesus. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero só carregar uma Bíblia no domingo à noite. Eu quero ser alguém que o Senhor olha e o Senhor se alegra. O Senhor sorri quando vê. Estava ensinando para o Pedro um versículo que diz que o filho insensato é o quê? A tristeza da mãe, né? O filho sábio é a alegria do pai. Aplica isso para Deus. Somos filhos de Deus. Somos filhos que o pai se alegra ao olhar. Ou nós somos filhos que o pai olha e diz: está precisando de disciplina, está reprovado o seu comportamento. Celiano, você como pastor é uma vergonha. Olha isso, você como imagem de Cristo nesta terra é uma vergonha. Quem é você? E agora, quem você quer ser? Deus quer trabalhar em nós, irmão. É desejo de Deus. E Ele se alegra que nós produzamos muitos frutos. E que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Oremos. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos.